Você está no podcast Fogo no Lenço. Pastor Renan, que alegria estarmos juntos mais uma vez para esse encontro tão especial. Mais um episódio no ar do melhor podcast de desbravadores, e você que é capelão, conselheiro, diretor, desbravador, você é muito bem-vindo para a gente aprender muito mais sobre esse papel tão importante no nosso clube, que é o capelão. Obrigado pela sua presença, você que faz parte da diretoria do Clube de Desbravadores, você que está acompanhando os meninos aí no dia a dia, tem conselheiros, instrutores, muita gente participando com a gente nesse podcast. Todos são bem-vindos. Vai ser uma bênção hoje, né, Pastor Lucas? Bênção. E a no pergunta... último, né? Você lembra? Lembro. Como é que nós terminamos? Lembro, com certeza. Mas uma pergunta importante para nós hoje, pastor, nortear aqui o nosso podcast é: cheguei no clube, fui eleito ali, né, como capelão, o que fazer, pastor? E agora? Lucas? Tô perdidão. Tem alguns que talvez Frio já na estão barriga. há algum tempo, pastor Renan, já estão na estrada, já sabem mais ou menos como funciona, mas tem alguns que estão chegando agora ou estão há pouco tempo. Para a gente começar as nossas perguntas, temos aqui os nossos convidados especiais, pastor Udolci, pastor Cadu estão com a gente. Vamos lançar essa bomba na mão deles? Pedrada aí, essa pedrada. Na verdade, lançou a bomba na mão e eu saio dela com o manual. Olha! Você que é capelão, você que é da diretoria, esse aqui chama-se Vadimecum. Sabe o que é Vadimecum em latim? Significa vai comigo. Significa que você tem que ter isso aqui, porque é a direção para as cerimônias, é a direção para as funções no clube, é a direção com respeito às reuniões, às atividades, às cerimônias, tudo está aqui dentro desse manual. Então, esse aqui é o guia. E isso aqui também fala sobre capelão. Você que é capelão, no mínimo tem que ler o que está escrito aqui sobre capelão. E o que está escrito sobre capelão é uma página só. Então é bem fácil, ok? Bem fácil. Eu vou fazer um resumo disso aqui e depois mais para frente, lá na página 146 desse manual, até a página 154, aí você tem as atividades da capelania. Então é muito importante ter isso aqui. Não fica só dependendo do que a gente está falando aqui, porque a gente pode esquecer várias coisas, não é? Mas veja aqui, estou tomando o tempo aqui para fazer o resumo da função do capelão. Aconselhar e trabalhar em conjunto com o diretor com respeito às atividades espirituais. Então, o capelão não vai inventar da cabeça dele. Vou fazer uma vigília na madrugada, vou fazer um negócio e tal, e o diretor não está sabendo. Ele tem que trabalhar junto com o diretor na parte espiritual. Segundo, coordenar o momento devocional em todas as reuniões. Todas as reuniões do clube têm um momento devocional. Esse momento devocional pode ser 5 minutos, 7 minutos, às vezes pode ser mais curto ou mais longo, mas é uma reunião que tem a parte espiritual. Tá? Organizar e liderar atividades missionárias em cooperação com a comissão executiva do clube. Então, o capelão também é responsável por motivar e trabalhar com os meninos para fazer a entrega dos livros missionários, para fazer uma campanha do Quebrando o Silêncio, para fazer uma campanha que às vezes está todo mundo envolvido e o clube está junto, e o capelão, nessa parte das atividades missionárias, ele é o responsável. O capelão também é responsável por atuar como conselheiro espiritual em conjunto com os conselheiros. Então, os conselheiros das unidades têm a sua função e ele é um conselheiro do conselheiro. Às vezes tem um desbravador que tem um problema com alguma coisa lá, uma situação que realmente ele não sabe como responder de acordo com a Bíblia. Não significa que o capelão tem que saber tudo da Bíblia, mas ele tem que levar os meninos a confiarem na Bíblia através do seu exemplo, da sua maneira de atuar. E conhecer pessoalmente cada desbravador e membro da direção e animá-los em seu relacionamento com Jesus. Eu vou mencionar o meu primeiro acampamento como pastor. Estava no meu primeiro acampamento como pastor e eu queria fazer amizade com os meninos. E o que eu fiz? Bom, agora é hora de lavar a louça. Quem lava a louça? Os meninos lavam a louça. Vamos lavar a louça lá. Só que a louça era no lago. A gente lavava perto de um lago lá, não é? Tinha um riachozinho lá. E aí eu fui lá, junto com os meninos, e a gente estava lavando lá as panelas e tal e tudo, e brincando. E eles, nossa, o pastor está aqui, tá lava a louça também e tal. É isso mesmo, estamos lavando aqui. Mas eu estava fazendo amizade com eles, se aproximando deles, porque eu sou o líder espiritual deles. O capelão faz a mesma coisa. Então, o trabalho dele é realmente se acercar das crianças e dos adolescentes para depois poder ser alguém que eles vão procurar quando tem dificuldade. Agora, se o capelão está só no pedestal lá, e só faz devocional e some, etc.,
Então é óbvio que ele não vai poder ter uma liderança espiritual eficaz, né? Pastor Cadu, estamos falando um pouquinho sobre as bases do capelão, né? Para a gente poder entender, Pastor Renan, os capelães que estão junto com a gente aí, assistindo, aprendendo. E aí, Pastor Cadu, algumas dicas aí para quem está chegando. Assim, eu sou suspeito para falar que essa é uma das áreas que eu mais gosto do Clube dos Bravadores, porque foi isso que fez diferença na minha vida, né? Geralmente, isso é muito importante você que é capelão saber disso. Normalmente, nós temos meninos e meninas que não são adventistas do sétimo dia do nosso clube. E eu sempre digo assim, às vezes nós queremos empurrar as nossas doutrinas ou qualquer outra coisa que tem aqui na Bíblia, empurrar a goela abaixo. E eu sempre digo, nós não estamos aqui para poder ganhar discussões. Nós estamos aqui para ganhar corações. Então, às vezes você entra em debate, briga com os meninos ali, é importante saber que você precisa ter um jeito para falar. Então, assim, a primeira coisa, você está falando das bases, né? O capelão ele precisa conhecer também da Bíblia, ele precisa saber do que ele está falando, né? Ele precisa ser um fiel estudante da Bíblia, né? Ele tem que ter isso aí. E outra coisa, ele precisa conhecer o grupo que ele lidera. E o mais importante para mim, né? Para mim, o mais importante de tudo isso, ele precisa ser um exemplo para os meninos. Se tem alguém que, eu acho que todos os membros da diretoria precisam estar conectados com Deus e com a Bíblia, né? Mas se tem alguém que tem que falar de Bíblia, é o capelão. Se tem alguém que tem que respirar estudo bíblico, né? Classe bíblica e essas coisas, tem que ser o capelão. E não apenas falar, ele precisa ser um exemplo. Pergunto a você, se você diz que nós devemos amar as pessoas, que Jesus nos amou, e se você fala de forma ríspida com um menino, logo nós estamos tendo um choque aqui, né? Na cabeça do menino ele não consegue. E com as novas gerações, pastor Renan e pastor Doci, tem uma coisa, eles entendem tudo, eles respeitam as coisas, mas tem uma coisa que eles não entendem, que é incoerência. É eu falar uma coisa e fazer de outra forma. Eles não entendem. Como é que pode? Ele está falando isso, mas está fazendo de outra forma, né? Isso é importante. Incoerência ou também hipocrisia. Nós tivemos um líder mundial da igreja, pastor Falkenberg, que dizia assim, as novas gerações farejam a hipocrisia a 20 quilômetros de distância. E, na verdade, é isso mesmo, né? Dentro da igreja ele está bonzinho, mas em casa todo mundo sabe como é que é. No clube ele exige que todo mundo e tal, mas na casa não sei o quê. Então, realmente, essa incoerência e hipocrisia é um problema. Mas eu quero aproveitar, já que nós estamos falando de Bíblia também aí, de que esse é um desafio do capelão. Eu, no meu ministério, desde o começo, eu busquei fazer com que a gente tivesse Bíblias na linguagem das novas gerações. Atrativas, né? Porque você pega uma linguagem, voz, isso, voz, aquilo e tal, ninguém fala voz, né? Pega uma Bíblia, alguns mais antigos, dizem assim, não, porque essa é a linguagem. Tá? Não, isso é uma versão. Agora, nós podemos ter versões que sejam mais práticas, né? Na época que eu fiz a primeira Bíblia, que foi a Bíblia Jovem Amigo, não tinha outra versão a não ser a nova tradução da linguagem de hoje, que era uma versão mais fácil de entender, tem as suas dificuldades também, mas os benefícios são maiores do que uns 3, 4 versos que tem lá alguma dificuldade, né? Agora, depois, com o tempo, foi a NVI, e aí fui produzindo Bíblias, preparando Bíblias justamente para as novas gerações terem apego, para gostar, que seja, veja, a Bíblia Desbravador Amigo, que é quem é mais antigo aí, se você que está assistindo aí da diretoria, você se lembra da Bíblia Desbravador Amigo? É porque você é velho mesmo, né? Que faz tempo isso, foi lá no ano, sei lá quanto, entendeu? Foi acho que 2000, 2002, 2003, por aí que eu lancei essa Bíblia. Ela era em forma de pochete, para colocar celular e tudo, para ele se orgulhar da Bíblia, para ter gosto pela Bíblia, né? Agora, normalmente as igrejas dão Bíblias, mas são Bíblias daquele tijolão, né? E aí o que vai fazer com aquele tijolão? O desbravador lá fica com esse tijolão aqui. Aí nós fizemos a Bíblia Desbravador aqui, ó. Tá aqui, mostra a Bíblia verde aí, ó. A Bíblia verde, a Bíblia azul, né? Tem a Bíblia rosa, tem o estudo bíblico completo atrás. O capelão tem mão cheia com essa Bíblia aí, né? Não significa que todo mundo vai conseguir ter a Bíblia, porque a Bíblia não é um preço assim tão barato.
porque ela é um material especial, uma Bíblia de luxo, mas é uma Bíblia que realmente honra o desbravador. Né? E isso realmente merece, na hora do batismo, alguém fazer uma campanha, um irmão da igreja poder doar uma Bíblia dessa para o menino, né? Ou nós já fizemos agora uma Bíblia especial para batismo, né? Essa Bíblia já está rodando por aí, então também foi produção minha esse tipo de Bíblia. E essa Bíblia aqui, do desbravador, a gente agora tem a novíssima versão, que é essa aqui, ó. E eu não estou fazendo propaganda porque não está à disposição no Brasil, ok? A gente fez um estudo sobre essa Bíblia aqui, fizemos então uma revisão de todos os materiais, trabalhamos aí um meio ano trabalhando nisso aí, e com a Safeliz, que é a editora lá da Espanha, e então agora temos em espanhol e em inglês a nova Bíblia do Desbravador com bússola aqui, né, com zíper aqui, com figurinha, tem figurinha aqui dos heróis da Bíblia, etc. Um negócio assim, para quê? Para realmente o desbravador ele amar a palavra de Deus, ele gostar da Bíblia, ele dizer assim, essa é a minha Bíblia, isso aqui é a Bíblia para eu realmente dizer assim, eu quero estudar, eu quero ler. Eu fiquei entusiasmado, a minha experiência foi assim. Imagina você, capelão. Eu, com 10 anos de idade, ganhei uma Bíblia, que eu queria uma Bíblia muito especial, e eu peguei aquela Bíblia e tomei a decisão, vou ler toda essa Bíblia em um ano. Com 11 anos, já estava lendo a segunda vez. Com 15 anos, tinha lido 6 vezes a Bíblia. Por quê? Porque era uma Bíblia que eu gostava, uma Bíblia que tinha lá fácil de achar os livros, tinha dicionário atrás, etc. Né? Uma Bíblia pequena dessa aqui, que o Cadu tem aí também, e quem foi no Campuri lá, que a Melhor Aventura também recebeu. Né? É para quê? Para o menino realmente dizer assim, eu levo para a escola, eu levo para o acampamento, vou para qualquer lugar. Você, capelão, faz um plano para que os seus desbravadores possam ter Bíblias que ele realmente se orgulhe. Faz um plano com os pais. Olha, meu amigo, em vez de você comprar um novo videogame para o seu filho, por que você não investe e gasta R$100 e mais um pouquinho, sei lá o quê, para você ter uma Bíblia super? O melhor presente que um pai pode dar para um filho, mesmo que o pai não seja cristão. Mesmo que o pai, se o pai permite que o filho está no clube, o pai sabe que o clube ele tem a sua base espiritual. Então, tendo uma Bíblia que realmente facilite, porque a tendência hoje da juventude é o quê? Isso aqui, ó. Eu tenho aqui eu tenho todas as versões, aqui, ó. Só que isso aqui não produz a mesma coisa que isso aqui. Porque aqui eu começo a ler, passo para o WhatsApp, passo para o Instagram, passo para o TikTok e não sei o quê. Aqui não, aqui eu me concentro na palavra de Deus. Então, uma das funções do capelão é realmente levar os meninos a amarem a Bíblia e gostarem de ler a Bíblia. Por quê? Porque passando o período de desbravador, o que vai ficar? Se naquele período ele aprender a amar a Bíblia e ler a Bíblia, então está feito a grande missão aí do nosso capelão. Levar aos meninos porque eles amem a palavra de Deus e sigam a palavra de Deus. Muito bom, hein? Fantástico, Muito bom. pastor Aprendendo Renan. demais aqui. Muitas lições. Inclusive, Demais. pastor, nós tivemos no ano passado esse projeto, foi um sucesso, a Bíblia mais um, e foi tão bom que nós estamos repetindo esse ano. Todos os desbravadores que forem batizados em setembro serão presenteados com essa super Bíblia. E é uma baita Bíblia, né, pastor? Tem os ideais. Quando a gente preparou essa Bíblia mais um, foi com esse propósito. Mais um é o quê? Futuro acampante do céu. Então, o objetivo é que quando ele seja batizado, ele receba a Bíblia e aí faz o quê? Aí o capelão pode ajudar ele, para ele conquistar mais um. Como é que faz um trabalho missionário, uma ação missionária com um desbravador? Ah, mas ele não sabe da estudo bíblico, mas ele não sabe das doutrinas. Como é que ele vai testemunhar para alguém? Que isso é função do capelão, levar atividades espirituais ou comunitárias, mas muito mais missionárias. Né? Qual que é o propósito? Então, o propósito é, com a Bíblia mais um, que ele convide mais um para ser desbravador. Eu falo assim que o trabalho missionário mais simples que tem é o que a gente pode fazer com o desbravador. É só desafiar ele. Cara, convida um primo seu para ser desbravador. Porque aí dentro do clube ele vai passar pelos processos de discipulado e tudo que a gente conhece. Né? Convida um parente, convida um vizinho, convida um colega de classe para ser desbravador. Para ele é fácil fazer isso. Né? Bom demais. Só um detalhe importante, para você, capelão, que está nos assistindo, nos acompanhando, não se esqueça. O pastor Dulci falou das linguagens da Bíblia, né? Mas é importante para você, capelão,
independente da linguagem, que você estude a sua Bíblia, que é importante, mas que você, na hora de transmitir essa mensagem, olhe quem está ao seu redor. Porque às vezes você está usando uma linguagem falada de alguém de 40 anos e você tem um público ali de 10, 12, 15, 14 anos. Então é importante o menino também entender, não apenas ouvir o que está acontecendo, mas compreender, que é isso que Jesus fazia, né? Quando ele falava das parábolas, contava as parábolas ali. Então é importante você também ter essa linguagem, entender o meio que você está, para que você possa falar para eles. Muito importante isso. Nós estamos quase encerrando esse episódio, né, pastor Sim. Lucas? Mas queria jogar a última pergunta para vocês responderem, que é basicamente o que vocês comentaram agora, mas queria direcionar para os capelães entenderem o público-alvo deles, né? O pastor Cadu comentou aí. Qual que é a importância de entender o adolescente para que essa linguagem seja relevante para ele? Porque a Bíblia a gente já chegou num senso comum aqui que precisa ser uma linguagem acessível, mas é interessante o capelão talvez estudar o perfil do desbravador? O público-alvo, isso aí é tudo, né? Você vê que eu mencionei no podcast anterior, aquele verso que para mim é o verso áureo, né? Então, não me abandones, ó meu Deus, a parte final, para que eu possa falar do teu poder às futuras gerações. Falar do poder de Deus às futuras gerações, ou as pequenas, né, os pequenos do rebanho, os cordeirinhos do rebanho, tem que ter uma linguagem. Não é a linguagem do adulto. Então, vós agora levantai-vos vossas cabeças, que agora virá o galardão e tal. O que o menino vai entender desse negócio, né? Então, para o capelão ser eficaz em transmitir essas fortalezas espirituais através da classe bíblica, através devocional, através dos requisitos das classes, etc., espirituais, primeira coisa, eu já mencionei uma vez isso no podcast anterior, rapidamente, primeira coisa, ele precisa ser próximo dos meninos e das meninas. Ele tem que ter amizade com eles. Então, eu só consigo influenciar alguém realmente se eu sou amigo dele. Eu não consigo influenciar um inimigo. E se eu sou distante, eu não consigo influenciar. Então, eu preciso estar junto. Significa o quê? Que o capelão vai fazer caminhada junto com eles. Que o caminhão vai pular na piscina lá, na lagoa lá junto com eles. Que o capelão vai ajudar a carregar pedra lá para fazer não sei o quê, que ele vai ajudar a buscar água e tudo. Quer dizer, ele está junto lá, está convivendo com eles. E aí nessa convivência se aproxima mais e pode compreender. Outra coisa é que a linguagem para eles não é a linguagem de 40 minutos. Então 40 minutos hoje nem para adulto quase não vai, né? Para eles é uma coisa muito rápida. Essa geração ela tem um problema seríssimo, que ela tem falta de concentração. O nível de concentração agora para as novas gerações não está sendo contado em minutos, está sendo contado em segundos. E aí? Então, se eu começo, eu quero contar para vocês a história da minha avó, não sei o que e tal, eles já estão dormindo já, né? Então, o que quer saber da avó do sujeito, entendeu? De alguma maneira, e aí o manual ajuda, como nós mencionamos, né? O manual ajuda dando alguns tips, algumas ideias, algumas sugestões da importância da criatividade no preparo de meditação, devocional, classe bíblica, para alcançar o coração deles. E amar, né? O que eu sempre digo, o capelão, todos nós, né? Mas ame o que você faz, porque os meninos percebem. Se você foi colocado como capelão ali, talvez, e você nunca foi capelão e está aprendendo, mas sim, ame o que você faz e ame as pessoas que estão à sua volta. Não faça como naquela trend que está aí, né? Isso aqui é a função de capelão. Se você quiser vir, tá aí, né? Não. Ame o que você faz, ame os meninos, porque às vezes nem sempre você vai precisar abrir a Bíblia. Às vezes você, em ações, você representa o que a Bíblia está dizendo. Então, ame o que você está fazendo. Muito bom. Estamos encerrando, né? E eu queria encerrar com uma frase de impacto aqui. Olha, se você não entende o juvenil, dificilmente você vai chegar ao coração dele. Exatamente, pastor Renan. E assim, mesmo que você usa o conhecimento certo, mas a linguagem ela não é correta, ou pelo menos não chega no coração do juvenil, não vai gerar transformação.
mais do que simplesmente ensinar o capelão através das palavras, o que a criança, o juvenil, o adolescente, a família que você está alcançando através do Clube dos Bravadores, ele quer ver um capelão coerente, um líder espiritual, um homem de Deus, uma pessoa que vive aquilo que prega. Às vezes a gente fala muito, por exemplo, né, pastor Renan? Fala sobre oração, ensina sobre oração no clube, mas se os meninos não vê o capelão, os membros da diretoria orando, parece que Nem vão. não E tem sentido. eu vou né? aproveitar e fazer esse desafio para o capelão agora. Atenção, capelão. Olha dentro do meu olho aqui, ó, dentro do meu olho aqui. Você tem um sonho no seu coração de fazer com que todos os seus desbravadores façam um ano bíblico? Porque esse é o projeto dos desbravadores. Você gostaria que todos eles fizessem ano bíblico? Então, faz você primeiro. Aí doeu, né? Pois é. Então, começa você. Para você ser um exemplo para eles. Perfeito. Então, pastor Renan, foi muito bom esse momento, mas nós precisamos agora interromper, agradecer os nossos convidados, porque daqui a pouco, no nosso próximo encontro, a gente vai entender de forma prática, tá bom? A gente já falou um pouquinho sobre a missão do capelão, conversamos um pouquinho sobre as bases, né? Mas de forma prática, o que o capelão faz? Vamos para a prática, né? O dia a dia, as atividades, as reuniões, o que ele tem que fazer? Então vamos conversar um pouquinho mais sobre isso no nosso próximo encontro.